Leônidas Pires Gonçalves ocupou o posto de chefe do Estado-Maior do Primeiro Exército no Rio de Janeiro. Nesta função, cabia a ele dirigir o DOI-CODE, o temido Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Passou 2 anos e 10 meses na função, a partir de março de 1974. Quando o regime militar acabou, ele virou ministro do Exército. Ao gravar esta entrevista sobre os 25 anos do fim do regime militar, o general Leônidas fez uma ressalva. O jornalista Gênito Moraes Neto, né? É com prazer que eu faço essa entrevista. Quero fazer apenas um aspecto que eu gostaria que ficasse esclarecido. Eu não sou historiador, mas tenho uma tendência de ser memorialista. Portanto, eu só vou dizer coisas que eu participei diretamente ou muito próximo. Porque eu acho que um dos grandes erros de história, seja de qualquer país, não apenas do Brasil, são as versões serem mais verdadeiras do que a verdade. Em seguida, pediu que suas ideias não fossem suprimidas na edição. Por que também a gente não fala? Porque você sabe muito bem, eu estou dizendo isso para você todo com confiança, porque se você fizer um corte aí, você me deixa mal, qualquer corte errado que você faça. As palavras do general são um documento. O que um militar de alta patente tem a dizer sobre uma fase conturbada da história recente do Brasil. Aos 88 anos de idade, o general diz que não teme controvérsias. O senhor já chamou a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos de medidas altamente civilizadas. Baseado em quê? O senhor chama de civilizadas medidas que são, obviamente, uma violência política. É porque elas são históricas, né? A cassação é uma denominação nossa do ostracismo na Grécia e do banimento em Roma. São essas duas coisas. Então, ela é civilizada porque ela tem 2000 anos de atuação mesmo. E nós ainda fizemos com uma maneira mais doce do que faziam os romanos e os gregos. Porque nós não afastamos as pessoas do lugar onde moravam, eles afastavam. Mas os exilados foram obrigados a sair do Brasil. Não se esqueça que nós não tivemos exilados no Brasil, nós tivemos fugitivos, né? Pode ser dura a minha palavra, mas eu não acho que nós tivemos exilados no Brasil. Nós não houve um decreto de exilar ninguém. Depois que fizeram algumas coisas, quiseram ir embora, então nós continuamos banidos. Eles quiseram ir embora para aqui, para lá, para colar. Viu? Pegaram um avião e saíram por aí, né? O senhor chamou de fugitivos os exilados, alguns célebres, como Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes. O senhor não acha que é uma injustiça? Não acho que seja injustiça, não. Eu acho o seguinte, porque a palavra exilado também não serve para eles. Porque está escrito exilado é alguém que recebe um documento do governo exigindo o afastamento dele. Esse documento nunca houve. Como é que você quer taxar eles, então? Dá uma sugestão. A minha sugestão é que é fugitivo. Mas historicamente eram exilados. Não, que história, que negócio historicamente? O governador Miguel Arraes, por exemplo, foi deposto, foi confinado na ilha de Fernando Sim, mas Noronha. foi embora porque quis. Ele podia ter voltado a Pernambuco e ficar na casa dele. Deposto? Mas qual é o problema? Todo. Não é todo, não. Ele então enfrentasse como deposto legalmente as coisas. Fazia a sua proselitismo a respeito do... Mas não sair correndo para o mundo. Assim foi os outros, saíram todos correndo para o mundo. Ninguém quis ficar aqui. E mais, alguns foram se preparar militarmente, para fazer a confrontação em Cuba, em Albânia, na Rússia, etc. O caso do específico que você cita aí, do Miguel Arraes, ele não foi fazer isso, não. Ele foi lá para o Rio e foi onde ele se deu muito bem fazendo os seus negócios. Ele foi um homem de sucesso em negócios, você sabe disso, né? Então, eu não acho, não. Você insiste nisso porque você esquece que
para ser exilado, precisa ter um documento que faça, provoca o exílio dele. Mas, na prática, não havia condições de exercício da política naquela época. Mas fica, então, aguardando no país. Ele não precisa ir embora fugir. É por isso. Por que ele fugiu do Brasil? Para mim, ele fugiu do Brasil. Com medo de outras sanções. Miguel Arraes era governador de Pernambuco quando foi deposto por militares que cercaram o Palácio do Governo no dia 1º de abril de 1964. Preso, partiu para o exílio em 1965. Voltou ao Brasil na anistia em 1979. O senhor considera que o ex-governador era um fugitivo ou um perseguido pelo regime militar? Eu acho que primeiro que ele podia, ele merecia as punições que recebeu pelas atitudes que ele tomou. Não no regime democrático. Não, mas a gente também se antecipa aos que querem fazer. O que é que ele queria fazer do Brasil? Essa que é nós, depois, olha aqui, depois nós temos um grande orgulho do nosso faro, porque depois, olha, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu em todos os países de origem comunista, aquela mortandade. Vocês nos acusam da esquerda, viu? Eu não sou representante os da esquerda. Tem um livezinho, não tem, cadê? Tem um livezinho, né? É jeito dele. Você se esquece. Quantos milhões matou o Stalin? Quantos milhões matou o Khmer Vermelho? Quantos mil matou o Fidel Castro aí nessa ilha dele? 17 mil. Olha aqui, e outra coisa, que geralmente o exilado é um homem que sofre restrições, não sei o quê. Os homens que foram para o Chile, bem eu queria tirar o curso que eles tiraram lá, viu? São Fernando Henrique era professor universitário, com a vida muito bem organizada, viu? Vivia com maior naturalidade, sem nenhuma restrição financeira, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, só para dar um exemplo. Então, eu digo assim, exilado é uma coisa, quem vai voluntariamente, que eu gosto de chamar de fugitivo, é outro. Não faça convite. Essa tua convicção de exilado precisa acabar com isso, porque para nós... Mas não é convicção minha, é um fato histórico. Pois é, não é um fato histórico, não, senhor. O fato histórico é que tivesse uma lei fazendo o exílio. Esse fato histórico foi forçado pela mídia para bater no mesmo tambor. Bam, 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 bam. Não, mas se não eram exilados, por que o governo militar promulgou uma lei da anistia permitindo que eles voltassem? Se não existiam exilados, para que uma lei da anistia? Acontece o seguinte, porque eles estavam assustados e nós dissemos para eles, pode ver que não tem perigo nenhum. Ainda tem isso, né? Mais do que fugitivos, eram assustados ainda, né? Eu sempre pergunto uma coisa, alguma coisa tinham feito para ir embora? O senhor chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de fugitivo, entre outros exilados. Não, todos eles, inclusive ele. Todo mundo que foi embora sem ser expulso do Brasil, eu considero fugitivo. Sem exceção. É a minha opinião. Positivos. O presidente Fernando Cardoso, todos para mim são fugitivos. Porque se eles tinham uma ideia, e essa ideia está sendo confrontada, e fizeram alguma coisa que merecesse, enfrentasse a justiça, seriam respeitados. Mas no regime de exceção, a justiça não é confiável. Porque o que acontece é o seguinte, esse problema de tortura é muitíssimo aumentada. O senhor foi chefe do temido DOI-CODE do Primeiro Exército durante 2 anos e 10 meses. O senhor sabia da existência de tortura a presos políticos? Na minha área, nunca houve tortura a presos políticos. Nunca houve tortura e desafio alguém que venha dizer que foi torturado durante esse período. Está feito o desafio de novo. Foi de 74 a 77. Então, essa história de tortura, você vai me perguntar se existiu. Bom, aí eu costumo dizer, a miserável condição humana leva a isso. Com medo da falada tortura, eles eram grandes delatores, não? Muito, grandes delatores. Que um do Comitê Central delatou toda a turma para o meu esquema de segurança no Rio de Janeiro. O senhor está dizendo, é uma acusação grave, que pagou a um integrante do Comitê Central do Partido Comunista para delatar seus companheiros. Quem pagou, o senhor? Não, a organização. O senhor tem ideia de quanto foi? Nunca me contactei com nenhum subversivo.
pessoalmente nunca. Isso não era minha missão. Minha missão é dirigir o órgão que faz isso. E de quem foi a ideia de pagar? O senhor está falando do Foi boicote. minha, porque fui adido militar na Colômbia e aprendi que lá eles compravam todos os subversivos com dinheiro. E eu, quando propus isso ao boicote, ele dizia, não, mas general, não é isso, não é isso. Ele, então, foi preso e ele mostrou o dia que ia ser a reunião, aquela de São Paulo, que você sabe muito bem, da casa da Lapa. Foi ele que deu o dia e a hora e tudo, por 150 mil, entregue para a filha dele em Porto Alegre. Houve outros casos em que o DOI-CODE pagou a prisioneiros em troca de informação? Você está falando de um DOI-CODE, o meu do Rio de Janeiro. É o único caso foi esse, então? Não. No seu caso, no seu... O senhor faz uma acusação que é de extrema gravidade. Um integrante do Comitê Central do Partido Comunista teria recebido dinheiro para dar informações ao Exército. Vendeu por 150 mil, mandei entregar. Quando eu digo a gente fala funcionalmente. Como eu já te disse, eu nunca falei com um subversivo. O dinheiro que foi entregue a esse integrante do Comitê Central do Partido Comunista em troca de informações, segundo o senhor diz... Ela se formou. Saía como do primeiro exército? Ué, nós tínhamos... Qual era o... Existia uma caixinha? Quem é que caixinha? Nada. Um serviço de informações tem verba oficial para cumprir a missão. Mas as informações que ele passou, segundo o senhor diz, em troca de dinheiro, resultaram em mortes. Resultaram? Claro, resultaram. Por quê? Porque ninguém se entregou quando nós chegamos lá. Nós não. Aí foi entregue a São Paulo, porque nós temos áreas delimitadas de operação. Foi entregue a São Paulo. Agentes invadiram a casa onde estava reunido o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, no bairro da Lapa, em São Paulo, no dia 16 de dezembro de 1976. 3 dirigentes do partido foram mortos na operação. São Paulo chegou lá e deu ordem de prisão. Já recebeu bala de lá. Foi recebida a bala. E morte, quem começa a guerra não pode lamentar a morte. É duro de ouvir, é? É duro de ouvir? Quem começa a guerra não pode lamentar a morte. Nós não começamos guerra nenhuma. Até o momento da bomba de Guararapes não tinha corrido sangue no Brasil. A bomba de Guararapes foi o primeiro sangue no Brasil. Realmente é confirmado que a bomba foi feita pelo pessoal da AP. Uma bomba explodiu no saguão do aeroporto dos Guararapes, no Recife, no dia 25 de julho de 1966. Um almirante e um jornalista morreram na hora. O atentado foi cometido por 2 militantes da AP, a Ação Popular. E você tem noção de que quantas pessoas mataria a bomba se o aeroporto tivesse cheio? Nós calculamos mais de 50. Inclusive é um terrorismo, viu, não pontual, que é um mais criticável ainda. Porque matava gente que não estava lá, até por curiosidade estava lá. O que é que o senhor ouvia sobre tortura? Chegava ao conhecimento do senhor? O senhor ouvia Na minha área, não. Na minha área, não. Numa madrugada, lá nos confins, dois antagonistas se encontram, você pode esperar tudo. Pode esperar tudo. Então não se esqueça que essa gente que fala muito em tortura, como se nunca tivesse torturado ninguém. Você acha que pegar um embaixador, um homem acostumado a ser reverenciado, botar dentro de um carro acaronhada, matar o seu segurança e depois ficar num quartinho de 2x2 ameaçado, não é tortura? Tortura psicológica e forte. Vamos acabar com essa história de tortura só de um lado, viu? A seguir. Olha, estou melhor da cá, hein? Dos dois, guerra é uma... Sabe o que eu costumo dizer de guerra? Todo mundo tem uma palavra sobre guerra, mas ao mesmo tempo. Guerra não tem nada de bonito a não ser a vitória. Agora, uma discussão que vai durar anos.
A tortura era feita com ou sem o conhecimento dos chefes militares? Não, isso nunca foi ordem, nunca foi norma de ação, nunca foi política dos chefes militares para torturar ninguém. Por que que eu, por exemplo, o meu DOI-CODE era muito vigiado por mim? Porque o meu DOI-CODE era feito de exército, marinha, aeronáutica, política, bombeiro, civil, desenhista. Eu sei a formação do oficial da AMAN, mas não sei dos outros lugares, não. Então a gente tinha que policiar. Porque aí eu repito sempre, a miserável condição humana, condição humana leva a fazer as coisas mais criticáveis. Porque tem gente que gosta de torturar. Tem gente que gosta de torturar. Havia militares que gostavam de torturar. E civis também. E subversivos também. Agora, uma dúvida que fica, como é que uma prática... Você tem a dúvida, vamos ver se eu tenho. Como é que uma prática tão grave como a tortura ocorria em quartéis sem o conhecimento dos superiores? Não, esse problema de ouvir em quartéis, você tem que dizer o seguinte... Há relatos de prisioneiros. Quartéis, eu digo que na minha área não havia tortura em quartel nenhum. Eu não Mas houve todo tortura, mundo fala por exemplo? na OBAN, fala não sei o quê. Muito bem. A OBAN era a sigla da Operação Bandeirante, uma organização criada pelo Exército em São Paulo em 1969 para centralizar operações contra adversários do regime militar. Eu digo o seguinte... Há dezenas de relatos. Há coisas pontuais, né? Coisas pontuais. Paulo, no Herzog, eu não tenho a menor dúvida que o Herzog é um suicida. Eu não tenho a menor dúvida. E não há a menor dúvida de que ele foi torturado também. Há relatos. O Herzog para quê? O Herzog não tinha significado nenhum. Vladimir Herzog foi torturado nas dependências do Exército em São Paulo. Isso é inegável. Para mim, eu não posso te afirmar sim ou não, porque eu não vivi lá, não conheço, eu nunca fui da UBAN, não sei nada da UBAN. Nada da UBAN. Agora, essas coisas acontecem intramuros, você sabe disso, né? O jornalista Vladimir Herzog apresentou-se para depor no dia 25 de outubro de 1975 no 2º Exército em São Paulo, porque era suspeito de ligações com o Partido Comunista, que na época era ilegal. Cerca de 8 horas depois, estava morto. Eu não tenho dúvida que o fato ficasse no ar. Mas houve um inquérito feito por um general da maior gabarito, um homem de uma moral impecável, feito de propósito, que fez os estudos tintim por tintim, e o resultado do inquérito foi: ele é suicida. Agora, por que eu acho que também que ele é suicida? Vou te explicar. Você não sabe o que é um subversivo preparado. Um subversivo preparado é um soldado guerrilheiro, viu? É um soldado guerrilheiro, que a gente respeitava. Vamos enfrentar gente dura. Aquele rapaz, aquele senhor, ele era moço, né? Ele não tinha preparo nenhum. Ele era professor, né? Ele era jornalista, não tinha preparo nenhum. Quando prenderam ele, eu tenho certeza que ele estava assustado. Porque eu vi muitos assustados quando viram que aquilo que diziam não era verdade e que eu mandava embora. Ele assustado, pensando que ia ser supliciado, não sei o quê, porque a minha pergunta é assim: matar o Herzog para quê? Matar o Herzog, o enforcado, para quê? O Herzog não tinha significação maior, ele estava ali para dar informações. Ele fez porque ele realmente, na minha concepção, ele se apavorou da circunstância em que ele estava. E o homem, quando fica nesse tipo de pressão, ele faz qualquer coisa. Mas há relatos de outros prisioneiros que ouviram, inclusive, gritos do Vladimir Herzog na prisão. Ou seja, houve violência física contra ele. Pode até que tenha havido, mas não houve mortes para ele. Porque ele, medicamente, sem dúvida, ele morreu enforcado. E foi ele que se enforcou. Em 1978, a Justiça Federal responsabilizou a União pela prisão, tortura e morte de Vladimir Herzog. Você sabe que eu sempre conto esse episódio que aconteceu no meu DOI-CODE. É um corredorzinho, 4, e na cabeceira lá ficava um oficial sentado numa cadeira, noite e dia. De repente,
esse oficial que estava lá ouviu um som estranho. E foi, olhou todos os quadros, não tinha nada demais. Isso é verdadeiro o que eu estou dizendo. De repente ele viu um som maior. Aí ele, passando de novo, viu uma mulher numa posição estranha na cama. Ele entrou, ela estava se estrangulando com um tecido que ela tinha tirado do lençol e fez uma trança. Ela estava se estrangulando. Nós não deixamos ela morrer. Já pensou se ela morre o problema que eu ia ter? Essa senhora, por exemplo, é uma senhora moça, uma mulher de uns 40 anos. Ela estava se estrangulando. Foi salvo para o nosso sistema, porque nós tínhamos o exemplo do menino lá, o Herzog. 3 meses depois da morte de Vladimir Herzog, o operário Manuel Fiel Filho apareceu morto nas dependências do Segundo Exército. O presidente Ernesto Geisel demitiu o comandante do Segundo Exército, general Edinardo Dávila. O presidente Geisel demitiu o comandante do Segundo Fez muito Exército bem, porque havia torturas em São Paulo. Fez muito bem fazer. Mas o princípio do João Geisel é o princípio que nós nos orientávamos os chefes, né? Nós não admitimos tortura. Ninguém admitiu. Agora, a morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho provocou uma reação do próprio presidente da República. E nós também. Isso não é um indício de violência? A morte do Major Martínez, morto miseravelmente, a morte do Major Alemão, que era meu aluno na Escola de Estado-Maior, que recebeu inclusive um tiro na nuca, a morte do Major Chambres nos deixou muito, muito chocados. Olha, tome lá da cá, hein? Dos dois, guerra é uma coisa. Sabe o que eu costumo dizer de guerra? Todo mundo tem uma palavra sobre guerra mais ou menos no mesmo tempo. Guerra não tem nada de bonito a não ser a vitória. Os militares a que o general se refere são: o major alemão Ernest von Westerhagen foi morto por engano no bairro do Jardim Botânico, no Rio, em julho de 1969, por guerrilheiros que pensavam que ele era o general boliviano que tinha comandado a caça a Che Guevara na Bolívia. O capitão do exército americano Charles Chandler foi morto em São Paulo em 12 de outubro de 1968 por guerrilheiros que suspeitavam que ele era agente da CIA. O major José Júlio Martínez Filho foi morto em abril de 1971 ao participar de uma tocaia contra guerrilheiros no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O Major Martínez, filho de um coronel, meu amigo, você pensa que nós esquecemos isso? Não, nós não esquecemos isso também, não. Agora, só que a mídia não fala nessas coisas, só fala nesses outros casos. O problema é o seguinte: guerra não tem nada de bonito. Aquilo era guerra, começada por eles. Os militares, como o senhor, reclamam de que os chamados esquerdistas não esquecem da tortura, por exemplo. Mas o senhor acaba de dizer também que não se esquece das mortes ocorridas entre militares. Você me forçou a te dizer isso, porque você também estava nessa posição de não esquecer. Não, estou fazendo uma pergunta. Não, mas eu estou te respondendo. Eu não sou militante. Pelo fato de você não ter esquecido e não saber das outras coisas, eu estou te alertando que no outro lado também havia isso. Não, eu sei que houve mortes dos dois lados. Você sabe? Por que você não me perguntou sobre essas mortes? Agora você vê a nossa situação, trazer um oficial da Alemanha para fazer um curso aqui e o cara ser morto miseravelmente na rua. A gente gosta de lembrar isso quando vocês falam, né? Vocês falam, não, vai aqui. Aí porque eu entro na mesma chave geral. Guerra é guerra. Guerra não tem nada bonito, só a vitória. E nós tivemos. A vitória foi nossa. Porque esse país caiu na democracia que nós queríamos. Os atuais homens que estão no poder deviam nos ajoelhar, nos agradecer de joelho ter feito a Revolução de 64. Porque o sistema, se nós tivéssemos um sistema de regime de governo comunista, concepção comunista é uma coisa, regime de governo comunista é outra. Todos eles já teriam morrido, porque a autofagia lá é reconhecida. Fizemos com muita dor para ambos os lados, com muita dor para ambos os lados, nós conseguimos chegar ao que chegamos hoje no Brasil, que o Brasil é uma democracia. Um pouco autoritária, mas é. Daqui a pouco. Teu pai foi preso? Teu pai foi preso?
O dossiê Globo News volta já. O senhor diz que os atuais ocupantes do poder deveriam se ajoelhar diante dos militares para agradecer o restabelecimento da democracia. O senhor se refere ao presidente Lula? Não, porque eu sempre digo o seguinte, repare só, eu sou muito justo. O que é um subversivo para nós? Subversivo é um homem antissistêmico. Mas o presidente Lula sempre foi intrasistêmico. Ele fazia parte de um segmento democrático que se chama sindicato. Então ele nunca foi subversivo no meu ponto de vista. Não é porque ele está no governo, não. É uma análise de cientista político razoavelmente conhecedor, que é o general Leônidas, viu? Porque ele fazia as ações dele dentro do sindicato. Do sindicato. O senhor chegou a chefiar o DOI-CODE no Rio durante o regime militar e foi o primeiro ministro do Exército depois da redemocratização. O senhor admite que a tortura é uma mancha na história recente das Forças Armadas no Brasil? Eu acho que ela lamentavelmente ocorreu, mas para ser uma mancha, ela foi muito aumentada por aqueles que são nossos antagonistas, para justificar algumas coisas que fizeram e que acham que tinham direito de fazer. Eu acho isso. Porque essa tortura, se você for ver, olha aqui, hoje todo mundo diz que foi torturado para receber a Bolsa Ditadura. Não tem cabimento. Nós já gastamos 2 bilhões e 800 milhões nisso. Essa é a resposta que você quer? O senhor Ou quer mais alguma coisa a mais? A pergunta era essa, se o senhor concorda que a tortura é uma mancha lastimável na história recente das Forças Armadas brasileiras. Eu acho que é uma mancha, para chamar de mancha, com que dimensão você tem essa mancha? Porque se você diz que é uma dimensão histórica, eu acho que foi um trabalho feito na mídia pela esquerda, que é toda infiltrada, né? Você sabe disso melhor do que eu. E foi no passado muito mais. Agora estão se liberando. No passado, muito mais. Muito mais. Então, ainda hoje, o senhor acha que a infiltração esquerdista na mídia? Eu costumo dizer assim, pegar uma mancha do tamanho de uma formiga e bater no microscópio. E aí ficou com o tamanho do elefante. O aumento dos torturados em função da ambição financeira. O senhor diz que há infiltração esquerdista na imprensa, na mídia. Isso não é uma expressão dos anos 60 e 70 mundial, superada? Mundial até hoje. Mundial até hoje. Mundial até hoje. Mundial. Eu não sou de nenhuma restrição à liberdade, mas eu acho que tem que botar do lado dela assim, responsabilidade junto. Que orientação o senhor dava aos seus comandados do primeiro Exército? Olha, eu disse assim, informação que nós estamos é para exercer com nobreza. Nós estamos aqui para resolver, para defender os interesses do Brasil. Nós não estamos aqui para entender diferença de ninguém, nem pessoalmente. Segundo, nós não somos bandidos, nós somos soldados de luta. Por isso eu dou a seguinte orientação para vocês. Se você entrar num aparelho, lutando, e alguém levantar o braço, se você me atirar num homem com o braço aberto, vocês vão se ver comigo, porque nós não somos bandidos. Agora, se você está na luta e acha que o indivíduo pode morrer, atire para matar. Dá uma orientação como eu estou te dando agora aqui. Depois eu dava algumas instruções de comportamento individual na hora da confrontação. Então é o seguinte, uma maneira, vamos dizer, simples para ter o alcance até do soldado, é o que eu fiz essa imagem, que no fundo eu queria dizer assim, não cometam arbitrariedade. Então por isso, na hora de dar chocolate, não se dá tiro. Na hora de dar tiro, não se dá contra o chocolate. E algum dos seus comandados atirou para matar?
O senhor tomou conhecimento? Olha, eu tenho absoluta certeza que na luta muitos morreram também e muitos mataram. Agora, na atitude de soldado, porque você faz uma... Olha aqui, parte de outra frase do Jean Leônidas. O soldado é um cidadão de uniforme para o exercício cívico da violência. No mundo inteiro, historicamente. Quer guardar a frase? Do General Leônidas. O soldado é o cidadão de uniforme para o exercício cívico da violência. Se você vai me perguntar se soldado mata, eu vou ter que achar graça. Nem faz tanto tempo, durante o regime militar, jornalistas fazerem perguntas a um general sobre tortura era uma situação inimaginável. O senhor acha que o Brasil corre algum risco de voltar ao tempo em que jornalistas não podiam abordar generais como o senhor? Eu não sei se isso é verdade, porque toda a vida me abordaram e eu respondi. Durante o regime militar, não. Completamente. Qualquer oportunidade. A gente não tinha chance de se aproximar dos generais. Um oficial do Exército da ativa não discute política com jornalistas. Essa orientação é institucional hoje. Então, você vê, você faz essa pergunta, para te responder, você tem que fazer uma abordagem política. E por isso que ele não te responde. Está bem explicado? Mas não era só por esse motivo. Na época do governo militar, os generais, além de não responder às perguntas, eventualmente perseguiam jornalistas. Houve casos notórios de prisão de jornalistas durante o regime militar. Eu sempre pergunto, teu pai foi preso? Teu pai foi preso? Alguma coisa ele fez, né? Eu sempre digo isso. Ninguém foi preso impunemente, não, viu? Alguma coisa grave fez, porque nós temos medidas da gravidade também. O nosso problema grande... O senhor acabou de dizer que o Vladimir Herzog não tinha tanta importância. Por que então ele foi preso? Qual foi a gravidade do crime de Vladimir Herzog? Estava sendo avaliado. Ninguém pode fazer, porque eu ouvi dizer, prende para perguntar. Eu prendi muitas pessoas e eu ficava dentro da lei exatamente nas horas que podiam ser presos. E as perguntas típicas eram feitas. Não caracterizava, pode ir embora. O senhor acha razoável prender para perguntar? Eu acho muito razoável. Na época que estávamos vivendo. Nós estávamos vivendo na época que ações antissistêmicas eram vultosas. E todos os dias. Onde se assassinava, onde se assaltava banco, onde se raptava embaixador. Está vendo como é que é? Está vendo como é o outro lado? Agora, vocês não dão repercussão nisso, hein? Essa é a nossa mágoa. Que nós fizemos a revolução... Vocês quem? Os jornalistas. Não dão repercussão. Que tipo de informação o senhor passou ao então ministro do Exército, do general Figueiredo, Walter Pires, sobre Tancredo Neves? Eu sou soldado e soldado leal. Falei com o Walter pessoalmente. Eu disse para ele que o meu candidato é o presidente, é o Dr. Tancredo Neves, porque por essas razões, que eu acho que ele é capaz de pacificar o Brasil, etc. É os mesmos argumentos que eu te disse aqui. E ele não teve nenhuma reação contrária, absolutamente. Também não foi favorável, só disse assim, bem, aquele velhinho, Leônidas... Um assunto que incomoda os militares até hoje é o chamado revanchismo sobre o regime militar. O que é que o senhor disse ao general Figueiredo ou ao então ministro do Exército, Walter Pires, sobre esse assunto? Revanchismo de quem contra quem? Dos civis contra os militares. A verdade é a seguinte, uma das coisas que sempre nos deixou muito incomodados foi o revanchismo, quer da palavra, quer em atos. Porque eu não posso esquecer, viu, jornalista Gento, que a sociedade veio aos berros na rua pedindo que as Forças Armadas realizassem a Revolução de 64. O Exército Brasileiro nunca foi intruso na história do Brasil, sem instrumento da vontade nacional. E quando nós fizemos a Revolução de 64, nós estávamos cumprindo a vontade nacional. Então, eu tinha preocupações
depois da Revolução que houvesse revanchismo. Tinha preocupações, por motivos óbvios, porque nenhum vencido fica parado depois que é vencido. Viu? E a realidade disso foi o que historicamente ocorreu depois. Então, especificamente com os dois, eu nunca tratei esse assunto. O senhor teve algum contato pessoal com o general Figueiredo para tratar da eleição de Tancredo Neves para a presidência da República? Conheço bem o Figueiredo porque ele foi meu aluno na Escola do Comando Estado-Maior há 3 anos. Diga-se de passagem, eu repito sempre, aluno brilhante. Um aluno brilhante. E eu sou da opinião de que a personalidade do João Figueiredo, no período que ele era presidente, já não era a mesma que eu conheci. Deve ter tido algum derrame cerebral, porque ele não era o Figueiredo que eu conheci. Era outro tipo de... Aliás, essa minha opinião é igual ao do João Geisel. A lucidez ele continua, mas aqueles rompantes deles não era muito normal. O senhor pode narrar com todos os detalhes o que aconteceu com o senhor na noite em que o presidente eleito Tancredo Neves foi internado no Hospital de Base de Brasília? Eu vou fazer a narrativa que eu acho que é verdadeira. Você diz, mas por que a sua é verdadeira? É porque eu estava em cena, né? Quem deu a notícia sobre a doença do presidente foi o general Ivan de Souza Mendes, que ocuparia o posto de chefe do Serviço Nacional de Informações. Toca o telefone e veio um amigo meu dizendo: general, o João Ivan está no telefone, quer falar com o senhor. Eu fui lá e fui atender o telefone. Ele disse assim: Leônidas, eu digo, o que é que aconteceu que eu já não estou gostando da tua voz? Exatamente isso, viu? Imagina você que o nosso presidente eleito está no hospital e está numa situação grave, não tem condições de assumir, e eu não estou gostando do que está acontecendo aqui. Palavras textuais dele, hein? Eu não estou gostando do que está acontecendo aqui. Eu digo, e onde é que está? No hospital central, de base. Aí eu fui, peguei o carro para o hospital. Cheguei no hospital, obviamente eu procurei onde estava o presidente Tancredo. Aí me dei conta que eu não podia entrar lá, porque estava num problema de crise. Aí, numa sala ao lado, eu entrei, aí vi toda aquela pleiade dos grandes líderes brasileiros lá. Começando por os 2 homens que estavam no Congresso, o Fragério e o doutor Ulisses, que eu sempre chamei de doutor Ulisses, né? O Sarney, o Antônio Carlos Magalhães, Dornelles, Marco Maciel, enfim, toda essa gente conhecida, que eu não vou me estender, para não quero esquecer ninguém. Estávamos no centro da sala, reunidos, como se fosse jogador de rugby. Aí eu fui pedir licença, com licença, e cheguei até o fim, no centro do terremoto, viu? Aí fiquei ouvindo. Me dei conta que o assunto era o seguinte: quem é que ia assumir no outro dia? E fiquei escutando mais um pouco e cheguei à seguinte conclusão: eles estavam num impasse. Agora, curiosamente, eu digo hoje, eu não senti ambição nem do doutor Ulisses, nem do Sarney. Mas você sabe o que é a entourage de cada lado, né? Eu ouvi mais um pouco, aí eu disse assim, vamos, esse problema pode virar um problema sério aqui. Aí eu disse assim, com licença, senhores. Isso mesmo que eu estou dizendo. Eu não sei qual é a dúvida dos senhores. Ficou todo mundo parado para me ouvir. De acordo com o artigo 76 e 77 da Constituição, quem assume é o vice-presidente da República. O senhor pode imaginar a surpresa de um general, é como diz o Ronaldo Cortacuto, né? Dando aula para constitucionalista, político, sobre um tema do momento. Você sabe qual foi a reação? Nenhuma. Então eu cheguei à conclusão que eu estava esperando que alguém com conhecimento e firmeza dissesse o que tinha que fazer. E a partir daí, de uma maneira ou outra, eu passei a comandar o espetáculo. Essa é a pura verdade. Frase que me atribui, por exemplo, eu não sou jurista, eu não sou, não, mas tinha conhecimento. E tinha mais que conhecimento, tinha poder. Que eu estava todo o exército brasileiro atrás de mim, que eu sabia. Que eu estava preparado para isso. E outra coisa, nós queríamos que esse país não desse uma demonstração para o mundo que era um país que estava se organizando. Quando fica aí
o jurista tal disse, eu digo assim, palpite de arquibancada. Quem estava no jogo, na arena, aquela hora que tinha que resolver. É como quem tem que fazer o gol. Não adianta a arquibancada berrar, passa para o fulano. Não. Então, quem estava na arena era eu. Então, o resto tudo é fantasia. É verdade que o senhor praticamente obrigou o então vice-presidente José Sarney a assumir a presidência da República no lugar do presidente Tancredo Neves, que estava doente? Não, a palavra que eu obriguei, eu acho que não cabe no tema. Eu apenas, nos episódios que antecederam essa conversa pessoal com o presidente, eu disse a ele que era uma obrigação que ele tinha constitucional de assumir. É completamente diferente. Porque ele assistiu o episódio no hospital e sabia que a minha argumentação tinha sido jurídica. Porque, jornalista, gente, o problema é o seguinte, alguém fica surpreso de eu dizer que eu tinha conhecimento jurídico. Eu sempre gosto de alertar uma coisa. Pode ser inusitado, mas foi real. Eu, quando fiz o curso da Escola Superior de Guerra, diferentemente do que todos os militares preferem, eu não fiz tema militar. Eu escolhi um modelo político para o Brasil. Eu não era nenhum jurista, mas era um homem conhecedor da coisa. E, principalmente, eu conhecia todas as constituições brasileiras, desde 91 até 69, porque eu propus mudanças nelas no meu trabalho. O senhor poderia reconstituir exatamente que diálogo o senhor teve com o então vice-presidente José Sarney na noite da doença do presidente Tancredo Neves? Eu telefonei para ele de madrugada. Ele me disse assim, quase textual. Depois de todos esses anos, eu posso errar uma palavra. Olha, Anderson, estou muito constrangido amanhã a assumir sem o presidente Tancredo Neves. Aí eu disse para ele, Sarney, tem muito trabalho a organizar todos esse evento para amanhã e que estava previsto de acordo com a Constituição que você assume. E, portanto, o seu argumento, eu acho que não vale. Boa noite, presidente. Falei com o seguinte propósito. Eu tive propósito. Porque eu vi que o meu propósito foi atingido. Naquele momento, ele se deu conta que ele era presidente da República. Porque eu sempre digo uma coisa, eu já tive funções de destaque, não é brincadeira você receber uma responsabilidade de ministro do Exército, uma responsabilidade de ministro da Justiça e de presidente da República. É um choque, principalmente quando não estava previsto, como era o caso dele. Agora, a minha palavra, boa noite, presidente, eu tenho certeza que psicologicamente condicionou o cérebro dele para dizer, eu sou presidente. Logo no início da nova República, quando o senhor era ministro do Exército, o general Newton Cruz foi preterido numa lista de promoções. Você disse punido, ele foi preterido. Quem tomou essa decisão exatamente que tinha um óbvio componente político? Não, o problema é assim, todo mundo sabe que a promoção ao generalato, é feita no alto comando. Ex-chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, o SNI, e ex-comandante militar do Planalto, o general Newton Cruz deixou de ser promovido na primeira reunião realizada pelo alto comando do Exército depois do fim do regime militar em março de 1985. E eu sempre digo uma coisa que pouca gente sabe. A única oportunidade que o alto comando não é submetido ao comando do ministro é nessa oportunidade. Ele é um colegiado. Mas o senhor teve alguma participação no fato de o general ter sido preterido? Nenhuma. O que acontece é o seguinte... Mas ele atribui Você acha ao que eu não senhor... conversava com as pessoas? Esse Newton maluco, por exemplo, outro eu não sei o quê. Nas conversas de um almoço, essa coisa que o Newton faça, então você tinha bem na plena certeza que o conceito dele estava muito abalado. Plena certeza. Ele não teve voto nenhum. 0 voto. Ele não sabe disso e nem eu contei nunca para ele. Ele teve 0 voto. Dos 13 generais, ninguém votou nele. Agora, ele atribui a mim, deixa ele atribuir a mim se ele faz bem, viu? Mas é uma injustiça. O que acontece é o seguinte, eu sempre digo assim,
O general, todos os generais têm uma característica. Agora, o 4 estrelas tem que ter algo mais, ouviu, jornalista Geneton? Tem que ter um algo mais. Você vai perguntar, o que é esse algo mais? É indefinível. Mas é um algo mais de equilíbrio, de grandeza, de visão. Quando nós vamos fazer um 4 estrelas, essas coisas entram em baila. Se o presidente Tancredo pediu para não promover, começa que eu não admitiria um pedido desse. Você vai dizer o quê? Você não me conhece, mas eu não admito um presidente, esse problema é meu. Depois, se o senhor quiser, não promove quando vier a lista. Mas eu mexer, a priori, não mexo, não. E você acha que o presidente Tancredo era homem para fazer isso? Não era também, não. Você sabe qual é o único troca de opiniões entre o presidente Tancredo na véspera da posse, antivéspera, e comigo qual foi? Eu vou te relato. Pode tomar nota aí. Eu perguntei para ele assim, presidente Tancredo, alguma diretriz para o Exército? Fiz a elegância dele. Ministro, o Exército brasileiro está nas suas mãos. Pode botar que é palavras textuais. O Exército brasileiro está nas suas mãos. Então você é um homem que diz isso, vai pedir para não promover alguém? O regime militar acabou há 25 anos. Historicamente, o que é que vai ficar da imagem das Forças Armadas naquele período? Se a história chega, eu sempre digo que a história chega à verdade, ela vai chegar a seguinte conclusão. O regime militar salvou o Brasil de se tornar uma república sindicalista comunista, criminosa e assassina, para se desaguar, depois de muita luta, na democracia que temos agora. Eu digo isso com a maior convicção. Leônidas Pires Gonçalves é gaúcho de Cruz Alta, onde nasce em 1921. Soldado por vocação, forma-se pela Escola Militar de Realengo, no Rio, aos 21 anos. A partir daí, exerce funções de assessoria nos gabinetes militares dos governos Eurico Gaspar Dutra e Jânio Quadros. O golpe de 64 vai encontrá-lo como tenente-coronel cursando a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, chefiada pelo general Castelo Branco, escolhido primeiro presidente da República do regime militar. De 64 a 66, serve como adido militar na Colômbia. Volta ao Brasil em 67 como instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Em 71, torna-se assistente do general Reinaldo de Mello Almeida, comandante da escola, e o acompanha quando ele é transferido para a 9ª Região Militar, em Mato Grosso. 3 anos depois, assume a chefia do Estado-Maior do 1º Exército no Rio de Janeiro, responsável também pelo Centro de Operações de Defesa Interna, o CODE, órgão que atuava na repressão política. Exerce o comando militar da Amazônia de 81 a 83. Nesse mesmo ano, passa a chefiar o 3º Exército. Tancredo Neves, presidente eleito pelo Colégio Eleitoral, o convida para ser ministro do Exército. Com a morte de Tancredo, José Sarney, seu vice, assume a presidência da República e mantém a escolha. Leônidas Pires Gonçalves fica no ministério de 1985 a 90. No total, serviu ao Exército durante 51 anos e é hoje uma testemunha da história política e militar do país e de seus bastidores. Nasci na cidade de Cruz Alta, que fica no centro-norte do Rio Grande do Sul, e aqui é a terra da origem da família da minha mãe. O meu pai, que era médico, quando jovem, foi trabalhar lá e já era viúvo. Era um viúvo muito moço, que a primeira esposa dele faleceu. E conheceu minha mãe e casou com minha mãe lá em Cruz Alta, onde eu nasci. E onde eu vivi até os 2 anos de idade. E foi realmente na cidade de Porto Alegre, a cidade onde eu me criei e onde eu estudei. Eu estudei o primário e o secundário no ginásio Anchieta, de jesuítas. Um belo dia eu chego em casa com um livreto e disse ao meu pai, pai, eu queria ir para essa escola. Ele olhou e leu, disse assim, você quer ser soldado, meu filho? Eu digo, quero ser soldado. Eu fiz
o exame, primeiro concurso, em 1939. Naquela época, o exame para a escola militar era um exame bastante difícil, porque nós estávamos em plena época de guerra. E a carreira militar tinha muitos atrativos. Então, eu me lembro que foram quase 1.850 candidatos para 200 vagas. Passaram apenas 200 e eu fui um dos... tive a boa chance de ter passado. Então, eu ingressei na Escola Militar do Realengo no dia 1º de abril de 1939. E tive o privilégio de servir o Exército durante 51 anos, até o início do ano de 1990. Aqueles que me perguntam o que é que eu achei desse período, eu sempre digo, primeiro que eu fui um homem feliz na minha carreira, ai de quem não tem estrela, né? Mas foram, apesar dos constantes modificações de lugar onde a gente serve, e para cima e para baixo com a família, eu acho que foi um período que eu dizia excepcional. Eu até faço um resumo meio jocoso, mas um céu, porque eu sou um soldado vocacionado, né? Então, para um soldado vocacionado, tem no seu ânimo íntimo esse prazer da vida castrense que a gente considera insubstituível. Então, foi essa início da minha vida profissional. Aí fui servir no Rio Grande do Sul, a minha terra, inicialmente na cidade de Rio Grande, onde eu fiquei durante 2 anos estacionado nas praias sem quartel. Foi uma vida bastante dura, mas que a gente assimilava com muita naturalidade, porque é aquilo que eu digo, soldado tem que estar preparado para isso. É o homem da diversidade. Eu repito muito essa frase, soldado é o homem da diversidade. Nesse ínterim, o Brasil estava em guerra. Eu, junto com um companheiro, já falecido, aliás, há pouco tempo, chamado João Batista Baeta de Faria, uma excelente figura de soldado e de homem, nós fizemos várias tentativas de voluntar para a Força Expedicionária. Mas nós éramos meros segundo-tenentes, jogados lá no Rio Grande do Sul. Ninguém dava muita atenção para o fato de nós querermos ser voluntários. Quando eu cheguei no Rio, eu optei pelo seguinte: vou falar com o meu ex-comandante da Escola Militar, o general Alço Soto, que foi um grande chefe que esse exército teve. Chegou a ser depois chefe da Casa Militar do presidente Dutra. Eu fui falar com ele e realmente desse contato resultou que, como não teria mais chance de mandar ninguém para a guerra, resultou que eu acabei de ajudante de ordem dele. E depois ele foi ser chefe da Casa Militar do presidente Dutra e eu fui junto. Foi o meu primeiro bom observatório da vida política brasileira. Após a entrada do Brasil na guerra, o governo Getúlio Vargas começa a sofrer pressões que culminam com a deposição do presidente. Naquela época, eu era então ajudante de ordem do general Alço Soto e ele era o comandante dos blindados. O movimento democrático que então começou a crescer e vigorar no Brasil, que era consequência do retorno, de uma maneira bem genérica, mas verdadeira, o retorno da nossa Força Expedicionária brasileira que esteve na Europa, combatendo o nazismo e combatendo o sistema ditatorial de direita. Então, o que aconteceu? Começaram as aspirações democráticas contra a presença de um ditador. Logo depois da quebra do poder do Dr. Getúlio Vargas, quem esteve no Palácio do Guanabara para dizer ao Dr. Getúlio que literalmente que ele estava preso, foi o general Alço Soto, dizendo a ele que ele tinha o Palácio por homenagem. Então, em outras palavras, dizendo que ele estava preso. E esse episódio é narrado por alguns historiadores, e sempre narrado, eu que participei diretamente, narrado de maneira equivocada ou confusa. Porque nesse lance específico, tiveram lá dentro do palácio o general Alço Soto, o seu assistente, que era chefe do Estado-Maior,
o major Ernesto Geisel e o tenente Leônidas Pires Gonçalves. E nós tivemos contato direto com o Dr. Getúlio. Os historiadores contam que foi um contato do João Alço Soto com ele, um contato pesado e com incriminações mútuas, pura irrealidade. Se trataram como dois homens de estatura, e dois homens educados, e dois homens de respeitabilidade. Naturalmente, ele sempre o tratou o João Alço de excelência e general, e o general tratava ele de presidente. E, finalmente, fiquei impressionado como ele acabou a conversa. O João Alço perguntou para ele: e agora, presidente, o que o senhor vai fazer? E ele, que estava fumando um charuto, impecavelmente vestido, tirou uma baforada longa e respondeu: descansar. Não era verdade. Na maioria das relações, e as internacionais, indubitavelmente, a verdade é filha do poder. O poder estabelece os itens da verdade. Com o fim do Estado Novo, o país elege o general Eurico Gaspar Dutra presidente da República com o apoio de Getúlio Vargas. Dutra adota medidas que levam à cassação do registro do Partido Comunista e de seus parlamentares, e leva o PC a atuar na clandestinidade. A frase não foi turbulenta, não. O que acontece é o seguinte: realmente o Partido Comunista tinha acabado de ser legalizado em 1945. Né? O general Alço Soto, que é esse que eu me refiro, ele, repito, era um grande profissional, um grande soldado, uma grande figura humana. Ele era um anticomunista muito, muito ativo e muito determinado. Eu o considero um dos responsáveis o fato do Partido Comunista ter saído outra vez da legalidade. E isso aconteceu. Eu participei, tive esse episódio histórico, eu participei da reunião na Assembleia, ou melhor, do Congresso, para a Constituição de 46. E o Alço Soto, depois daquele episódio, fez tudo o que foi possível para botar o Partido Comunista de legalidade e conseguiu. Então, essa foi a turbulência que eu vi, porque o governo do Marechal Dutra é considerado um governo tranquilo, do ponto de vista democrático, porque ele era um homem de autoridade e não deixou que as coisas descambassem, né? Nós tínhamos passado por vários episódios duros antes da chegada, do retorno da democracia, durante o período do presidente Vargas, o ditador e o presidente Vargas, e o Dutra deu uma calmaria política no Brasil. A gente precisa entender o que é que houve com o sistema comunista no mundo. As ideias são de Marx e Engels, nós sabemos disso. Foram colocadas em prática na Rússia pelo Lenin. Depois do Lenin, assumiu, nós sabemos, o Stalin, que resolveu realmente implantar o comunismo na Rússia, a preço de milhares e milhões, ou melhor, milhões de vidas. E, finalmente, com o Khrushchev, veio a Revolução Mundial para a implantação do comunismo. Bom, no período anterior deste de Khrushchev, já tinha havido no Brasil, que nós todos sabemos, aquela intentona comunista. Então nós tínhamos, em 45, 46, o Exército tinha os recalques, os oficiais mais antigos tinham os recalques do que eles consideravam, e é verdadeiro, uma traição e uma atuação ilegal e até criminosa, porque muitos companheiros foram mortos naquele episódio. Então, um dos recalques que eu tenho, que os oficiais mais antigos, eu, em 1935, era um menino de pouca idade, não tinha muita noção disso. Mas o João Alço Soto, que provavelmente conheceu as coisas melhores, ele era por causa desse problema que ele não gostava da atuação comunista. Porque a atuação comunista, nós sabemos, era internacionalista e nós consideramos antipatriótica, né? Figura popularesca, Jânio Quadros vence as eleições presidenciais de outubro de 1960.
toma posse em Brasília e em menos de 7 meses renuncia, levando o país a uma das maiores crises políticas de sua história. O Jânio foi uma experiência interessante. Nós fomos para lá. Eu tinha um grande amigo meu, já falecido, o coronel Marcelo Augusto Romero da Rosa. Ele era um homem muito ativo, muito inteligente, muito determinado, sempre teve maior influência do que a hierarquia. E ele se transformou, quando serviu na cidade de São Paulo, em amigo do Jânio. E ele foi o homem mais ligado comigo de origem, porque nós somos da mesma turma da Escola Militar de Realengo. Então, quando o Jânio foi assumido, nós nos reunimos e ele estava junto com outros oficiais, eles estavam assessorando o Jânio Quadros na montagem do governo militar. E nós, então, acabamos sendo um membro da Casa Militar por causa disso. E tivemos muita influência, por incrível que pareça, é uma realidade, tivemos muita influência na designação dos membros da Casa Militar. A experiência foi interessante. Nós éramos muito animados, o Jânio até se aproximava da nossa geração, eram 2 ou 3 anos só mais que nós, então nós tínhamos muita facilidade de entendê-lo, até o momento que ele resolveu renunciar, né? Eu acho que a renúncia do Jânio, no meu entender, sabe que é um trabalho que o almirante, hoje o governador Floriano Faria Lima, tem escrito quase que hora a hora daquele episódio. E a maior parte deles com a minha letra, que era eu que registrava tudo. Ele disse, mas ele não deu ainda divulgação disso. Eu acho que todo mundo diz uma coisa que não é verdadeira. O Jânio não queria dar golpe nenhum. Eu acho que o golpe pregado depois da renúncia é um artifício político dos seguidores dele, porque nós estava entre duas opções. Ele tinha dado o golpe e saiu errado, que é um fato reversível, ou ele tinha dado o golpe porque ele era um descontrolado, um irresponsável, que é um fato irreversível. Entre os dois, qual é o que vamos optar? Os políticos com a sua pragmatismo. Vamos optar porque queria dar um golpe e não deu certo, então nós podemos voltar, e voltar. Tanto é voltar que ele voltou lá para o governo da prefeitura. Agora, para mim, foi uma irresponsabilidade, porque ninguém dá golpe sem participação de alguém. Nós conhecemos cada minuto das coisas que ocorreram, inclusive depois que ele chegou em São Paulo. Tudo registrado, porque eu vivi do lado do Jânio. Eu estou convicto que realmente ele não era um homem equilibrado. Ele era um grande artista político, ele sabia manusear a opinião pública, aquelas coisas dele, mas ele não foi o responsável. Pode ser até um veso de soldado, né? Porque nós sabemos, missão para nós é coisa sagrada. Vamos até o fim. Os motivos da renúncia nunca foram totalmente esclarecidos. Jânio Quadros alega que forças ocultas o obrigaram a renunciar. Forças ocultas era a cabeça dele que não estava bem no lugar. Olha, eu digo isso com minha convicção, né? E até a figura de Jânio Quadros nunca foi uma figura desprezível por mim, absolutamente. Ele era uma pessoa tão interessante que, vou contar um episódio, depois que passados uns anos, quando servi com ele, eu era major. Passados uns anos, eu era ministro do Exército, ele foi ao meu gabinete para me visitar. E aí disse para mim, general, eu precisava que o senhor me desse um homem para uma área específica lá, numa secretaria específica lá em São Paulo. E depois, na hora de ir embora, eu digo, olha, prefeito, dentro de 48 horas eu lhe mando uma lista tríplice. Não, senhor, mande um nome. Eu mandei um nome e ele nomeou. Quer dizer, como é que é o jeito dele, né? É o jeito dele. Agora, realmente, eu lamento que ele tenha ido embora, porque ele perdeu uma grande oportunidade de ajeitar o Brasil. Perdeu. Embora a visão dele não fosse nacional. Ele tinha uma visão muito provinciana. A surpresa da renúncia dele foi tão grande que eu me lembro que um oficial do gabinete da Marinha me telefonou
Eu era, vamos dizer, o homem da hierarquia menor, major, que tinha maior influência, porque eu era o assistente do chefe da Casa Militar. Me telefonou e disse assim: ô Leônidas, está acontecendo alguma coisa estranha aqui, que o presidente queimou uns papéis e está indo embora para o aeroporto. Ninguém sabia na Casa Militar. Nós é que fazíamos todos o planejamento de viagem dele. Muito bem. Aí eu achei estranho aquilo, peguei o telefone. O Pedro Geraldo não estava no gabinete. Eu peguei o telefone e falei com o comandante da aeronáutica, que era o almirante, perdão, o coronel Bordeaux. Ele disse: não tem coisa nenhuma, não. Pois eu que organizo as viagens, não tem coisa nenhuma. Veja que coisa. Aí ele pegou o telefone, ainda era telefone de parede, assim, tocava manivela, viu? Telefonou para a base, e a base assim: é verdade, sim, o avião está na cabeceira da pista decolando. Ninguém sabia no gabinete militar. Como ninguém soube no gabinete militar, ninguém soube quando ele condecorou o Che Guevara. Ele escondeu. Ele tinha umas atitudes assim um pouco, que eu digo, eu uso uma palavra suave, que é falta de equilíbrio, né? Falta de equilíbrio. Eu não. Por que é que ele nos escondeu? Porque ele sabia que nós íamos dizer a ele ouvia muito a Casa Militar. Quando ele queria fazer uma coisa que ele sabia que a Casa Militar não ia concordar, ele escondia. Nós não íamos concordar com ele fazendo a condecoração do Che Guevara. Bom, nós, quando recebemos a notícia, ele estava no ar voando já, não tinha mais nada para fazer. Não tinha mais nada para fazer. Eu sempre digo, na audácia de major, né? Eu digo, se eu fosse ministro, ele não saía. Eu dizia quando era major, não é agora não, viu? Estou dizendo, naquele tempo eu dizia isso. Olha, se eu fosse um dos 3 ministros, eu tinha peitado ele para ele não sair, por causa das consequências negativas. Conta aquela história que encontraram um conjunto dos servidores civis rindo às gargalhadas e coisa e tal. Não sei se qual é a verdade daquilo. Eu só noto que também os componentes da Casa Civil não esperaram ele ser trazido pelo povo ao poder. Todo mundo já estava tomando sentido, tomando caminho. Então é a prova que está todo mundo tomando caminho já também. O vice-presidente João Goulart está em visita oficial à China. A Constituição garante sua posse, mas a intolerância a seu nome é consenso no meio militar. Completamente consenso. Completamente consenso. Era consenso. E porque é aí que está o problema. É que o Jango, desde logo, começou a se ligar com gente que nós sabíamos que estavam querendo caminhar numa direção que nós considerávamos equivocada. A partir de 61, ele começou a se ligar e que veio acabar com a Revolução de 64. Né? Aqueles episódios, que eu não vou relatar todos eles aí, porque seria monótono, mas aqueles episódios que começaram a espocar, nos dava ciência de que o Jânio tinha sido envolvido por uma esquerda que queria transformar o Brasil num país marxista-leninista, indubitavelmente. E nós tínhamos primeiro, os recalques de 35. Depois, a convicção de que aquilo era contra a índole do povo brasileiro. Depois, eu sempre digo, as Forças Armadas, e eu digo o Exército, porque nós sempre tivemos preponderância, nós sempre tivemos um faro muito grande, um faro político, de saber que o comunismo era um embuste que provou, afinal, na segunda metade do século XX. Que era um embuste, que não era verdade. E nós tínhamos esse faro político. Isso eu peço sempre que a sociedade brasileira faça justiça a nós, que nós nunca admitimos ditaduras no Brasil, quer de direita, quer de esquerda. Por isso que nós participamos na derrubada do Dr. Getúlio e depois participamos na derrubada também de Jango, com seus assessores, que ficam dizendo outras histórias. Mas a verdade todo mundo cita a frase do Prestes, já estamos no governo, só nos falta o poder.
Já fica caracterizado que eles queriam fazer um governo comunista no Brasil. E as Forças Armadas sempre foram contra isso. Bom, aí alguém diz assim, bom, foram contra isso, mas os senhores depois fizeram 20 anos de ditadura. O governo de João Goulart é marcado por grandes mobilizações e pressões sociais. As reformas que pretende empreender no país desagradam os conservadores. Um grande comício no Rio de Janeiro é o estopim para o golpe preparado pelos militares. Jango cai e o Congresso Nacional elege indiretamente o general Humberto de Alencar Castelo Branco para presidir o Brasil. Então, nós fizemos essa escolha do João Castelo. E o senhor sabe muito bem que o João Castelo jamais tinha participado de uma revolução. O João Castelo foi um homem legalista a vida inteira. Então, eu me perguntei e eu dei a resposta. Por que o João Castelo concordou em liberar a Revolução de 64? Primeiros motivos dão o problema da quebra da hierarquia e da disciplina. Isso foi o último momento. Na verdade, é que a Revolução de 64 não foi política, foi uma revolução ideológica. E foi por isso que ele ingressou na Revolução de 64. Esse é o meu ponto de vista. Se fosse uma revolução política, eu tenho certeza que ele seria contra, como foi contra sempre. Mas quando ele viu que o problema não era um problema político partidário, e sim um problema ideológico, e que a ideologia que queria se implantar no Brasil era contra as nossas características, contra as características do nosso povo, dos nossos desejos, ele tomou a si a responsabilidade e fez de uma maneira bastante brilhante, na minha opinião. Nós queríamos, era o Castelo. O Castelo é um homem interessante, né? Porque o Castelo eu o conheci, eu era cadete, e ele era major, instrutor de tática na Escola de Estado-Maior. Já tinha auréola. Já tinha auréola de grande oficial. Nós já olhávamos aquele homem, que ele nunca foi beneficiado por aspecto físico, né? Mas se deixasse conversar, estava envolvido. Né? Estava envolvido. E passava naquele pátio, lá vai o Castelo, lá vai o Castelo. Ele era major. Hein? Bom, depois ele foi para a FEB. Sabe que na FEB, realmente, no ponto de vista operacional, quem comandava a Força Expedicionária Brasileira era ele. Era tenente-coronel e coronel. Nós sempre desejamos que o Castelo fosse o nosso líder. E conseguimos, vou só repetir, quando ele se convenceu que a Revolução não era uma revolução política, e sim uma revolução ideológica. Ele era o verdadeiro comandante, sim. Você não sabe disso. Só que a Revolução, nos últimos momentos, ele teve mais de um núcleo. Então, mas o núcleo que comandou a Revolução realmente era formada pelo general Castelo, o general Ernesto Geisel, o general Adhemar de Queiroz e o general Golbery. E uma série de alguns coronéis, entre os quais estavam o Ivan Mendes, eu e outros mais que não vale a pena citar, Murilo, etc. Então, esse conjunto é que realmente comandava. O general Castelo, o que aconteceu é o seguinte, depois eu assisti a cena. Depois que a Revolução venceu, estávamos lá reunidos no Estado-Maior do Exército, fazendo os acertos para os comandos. Nessa oportunidade, o general Orlando Geisel chegou no hall do andar do Estado-Maior do Exército, escolheu meia dúzia de oficiais para levar com ele para assumir o comando da Vila Militar. E eu fui para lá junto com a Vila Militar. Mas antes de eu ir para lá, eu assisti uma cena interessante. A cena em que se discutia as missões. Então, nessa oportunidade, porque é interessante, a gente precisa entender as personalidades dos homens, né? Eu vou dizer aos senhores uma coisa é história, uma coisa é narração. Na hora da verdade, a coisa é complicada, viu? É complicado tomar decisões na hora da verdade. Então, na hora da verdade, as personalidades eram o seguinte. O general Costa e Silva era um homem denodado. Era um homem agressivo, era um gauchão de boa cepa, ele gostava. Eu sempre digo, ele era um homem corajoso.
Então, na hora da divisão do coisa, ele, a certa altura, ele disse, eu sou mais antigo, eu vou tomar conta disso. Então, mas a Revolução já estava ganha e sedimentada. E tomou conta da Revolução propriamente dita. Por quê? Porque o general Cordeiro de Faria não estava presente, que seria mais antigo que ele. O problema da hierarquia militar. Mas ele tomou essa decisão e foi fazer os atos institucionais, etc. e tal. E os outros 3 homens que sempre estiveram juntos, os 4, aliás, o Castelo, Golbery, Jean Geisel e Jean Ademar, fizeram a manobra política e fizeram o Castelo presidente. Então, um ficou encarregado da Revolução, a parte executiva da Revolução, e o outro ficou encarregado da parte política para chegar ao comando institucionalizado. Então, essa que foi a manobra. Agora, eu acho, na minha ponto de vista, a maior repercussão, a maior comando, até a Revolução ser vitoriosa, foi de Castelo Branco. Eu acho que o Castelo, que Deus o tenha na sua grandeza, né? Na minha opinião, eu tenho a coragem histórica de dizer isso, ele cometeu um erro, se é que eu estou correto, foi de acabar o mandato. Não tinha nada de acabar o mandato. O que seria ideal para o Brasil e para os nossos propósitos era que o João Castelo devia ter iniciado um período de 6 anos, onde ele, com este tempo, ele poderia ter marcado o que nós desejávamos. Porque eu, que conhecia o João Castelo, convivia com ele, tinha convivência diária com ele, sabia bem das ideias do João Castelo. O João Castelo nunca imaginou, que aliás tinha horror disso, de ditadura. Tanto é verdade que uma das condições para ele assumir, ele queria uma votação no legislativa para ele assumir. Por condição que ele estabeleceu. Mas erradamente quis acabar o período do Jango, quando, na verdade, ele devia ter iniciado. Já que a Revolução era uma coisa que podia se institucionalizar propriamente, devia ter começado 6 anos. Aí atingir os objetivos, né? E no fim de 6 anos acabar. Esta eu tenho quase convicção que era a ideia de João Castelo e da maioria dos que o cercavam. Inclusive eu, pessoalmente, sempre achei isso. E acho que os 21 anos que nós tivemos aí foram desse caminho, que, na minha opinião, nos onerou muito historicamente. Agora, nós não somos culpados por isso, porque o que acontece é que as forças antagonistas começaram a nos fustigar de tal maneira que nós fomos obrigados a fazer atuações sistemáticas para neutralizar elas. E nessas ações sistemáticas, o tempo foi se prolongando. Agora, o governo de João Castelo, eu considero um governo brilhante. Né? Brilhante. A frase de João Castelo, que eu mais gosto e que aprecio, foi quando ele lá deixou o governo e disse uma coisa que é verdade. Eu encontrei impasses e deixei opções. Ele deixou todas as opções de grandeza para o Brasil. Todas. Se nós não soubermos aproveitar, a culpa é de nós todos. Mas ele deixou opções brilhantes. Por que é que concordo com quem me interrogou, que realmente eu não imagino que o João Castelo tivesse a preferência do que ocorreu depois para o seu substituto. Embora ele e o general Costa e Silva fossem uns homens de grande amizade pessoal, porque eles estiveram juntos no Colégio Militar de Porto Alegre desde os 12 anos de idade. Mas, por preferência a gente não discute. Dizem que a preferência dele era ora o Bilac, ora o Bilac Pinto, ora o Juracy Magalhães, não sei. Aí vem o problema das condições humanas, né? Os homens que cercavam o general Costa e Silva, mais do que ele, achavam que lhe cabia a presidência da República. Essa é a condição humana. A condição humana é essa mesmo. A gente quer ter poder e vai em busca do poder. Eu acho que o general Costa e Silva, até por a sua participação na Revolução, ele tinha méritos históricos para chegar lá.
Eu acho que ele tinha mérito. Eu digo agora, analisando friamente, inclusive estou analisando agora friamente. Eu acho que ele tinha méritos históricos para chegar lá. Eu não sei por que não queriam que ele fosse. E eu acho que essa preferência do general Castelo não era anti-Costa e Silva, é que ele sabia que Costa e Silva significava ainda a permanência da Revolução, que ele não queria mais. Ele queria botar um civil para a coisa abrandar, para a coisa voltar muito antes à democracia, que sempre foi o objetivo da Revolução, né? Me perguntaram como é que eu fazia a comparação entre os dois. E eu digo, para ser justo, não dá para fazer comparação entre o João Castelo e coisa. Porque quando o João Castelo assumiu, ele era um homem rígido, com a cabeça perfeitamente no lugar. O João Costa e Silva, que sempre foi um homem inteligente, apesar de fazer maldades com ele, quando assumiu, era um homem doente e já estava sem as suas habilitações, inclusive intelectuais, na plenitude. Então não dá para comparar dois homens nessa situação. E acho que no episódio da Revolução propriamente dita, todos os dois tiveram uma atuação de destaque e que somou para que a vitória da Revolução de 64 existia. Eu acho que ele tinha mérito histórico para ser o sucessor. E julgo que a facção do João Castelo Branco não desejava, parece que isso ficou bem nítido, é porque não queriam mais prosseguir com a Revolução. E o Costa e Silva significava Revolução. Esse é o meu ponto de vista atual. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofre um derrame. 2 meses depois, sem possibilidades de recuperação, a junta militar que assumiu o governo declara vagos os cargos de presidente e vice-presidente da República. O problema dele foi todo em função da doença. A doença que determinou as coisas. Foi a doença. Porque realmente ele perdeu a capacidade de comandar, né? Ele perdeu a capacidade de comandar. Então, veja, aquela velha história que eu digo, eu digo nós porque eu tenho essa ideia, tudo que subverte a hierarquia, para nós é uma coisa que não é do nosso agrado, nós repudiamos sempre. Então, quem é que ia mandar a gente que não era o titular? Então, essa que foi a resposta que eu te dou. Nós não gostamos que se o João Costa e Silva... E repare bem, as atitudes que o Costa e Silva tomou no início do governo foram boas. Foram boas. Ele era um homem humano, era um homem acessível. Né? Agora, quem diz isso é esse doutor Rinaldo Delamare. O Rinaldo disse que quando ele foi eleito, ele já estava doente. Mas estava no início. Não sei se será realidade isso. Agora, de qualquer maneira, foi uma falta de sorte individual dele e uma falta de sorte do Brasil. Né? Alguns grupos de oposição ao regime militar partem para a luta armada. Dentro do governo, a linha dura comanda a repressão. A radicalização dá margem a atentados de ambos os lados. A Revolução de 64, ela foi vitoriosa. Na verdade, no episódio e nos anos que seguiram, não houve nenhuma violência, nem por parte dos revolucionários. Não houve nenhuma morte. Veja bem, o que é que nós adotamos? Nós adotamos tirar os direitos políticos e fazer a cassação. Ora, essas medidas são medidas que eu considero altamente civilizadas. Por quê? Porque elas são milenares. É o ostracismo da Grécia e o banimento de Roma. Isso, há 2000 anos já se fazia isso. Não houve nenhuma morte. Quando é que começou? A gente precisa lembrar isso. Agora há livros e livros aí contando isso. Como é que começou a violência que houve? Começou, na realidade, o primeiro ato de violência, que foi um terrorismo, que é o terrorismo não pontual, e sim um terrorismo indiscriminado, foi a bomba de Guararapes, no aeroporto de Guararapes. A bomba do aeroporto de Guararapes, se não estão lembrados, eu relembro, foi o seguinte:
Estava sendo esperado de avião o Jean Costa e Silva, que era candidato. Houve um problema técnico no avião, ele não pôde decolar. Então ele veio por carro. A bomba estava no aeroporto, o aeroporto ficou vazio por esse motivo, que ele não ia pousar lá. Quando a bomba detonou, matou o almirante Fernandes, matou o colega dos senhores, o jornalista Regis, e feriu, se não me esqueço, 13 pessoas. Na verdade, isso é o legítimo terrorismo indiscriminado, porque se o aeroporto tivesse cheio, teria sido uma mortandade. A partir desse momento que começou a dureza para cá. Eu costumo dizer até, assim, eu acho aí, eu fico submetido à minha origem portuguesa. E aí veio aquela velha aforisma: quem semeia vento, colhe tempestade. O Rio Centro também, né? Mas o Rio Centro não matou ninguém, e nem tinha objetivo de matar ninguém. Mas por isso toda a vida somos punidos. E ninguém fala mal de Guararapes, quando o mundo sabe que foi a AP que botou lá. Essa é outra justiça histórica. A sua pergunta é boa e a minha resposta é melhor. Por que não se fala em Guararapes? Você quer me explicar? Disse no livro do Ronaldo Costa Couto, que o Betinho disse para ele que sabia quem era, que tinha sido a AP. No entanto, ninguém quer levantar culpado em Guararapes, que era a PML, né? Que era a AP marxista-leninista, depois se adoçou, não? Depois adoçou. Aí, todo dia os jornais estão agora com a nomeação de Aloysio Ferreira. O Aloysio foi motorista do Maringuela, foi assaltante do tem pagador de Jundiaí. E quando ele assumiu, o Zé Dirceu foi lá e disse à imprensa, se os devem lembrar, não vim cumprimentar o ministro, e sim o guerrilheiro. Então, para mim, ele é um guerrilheiro e queria fazer a ditadura comunista. O ex-capitão Carlos Lamarca chefia a Vanguarda Popular Revolucionária, um dos grupamentos de guerrilha urbana mais ativos na luta contra o regime militar. Responsável por sequestros e ações armadas, Lamarca deixa o exército em janeiro de 1969, levando armas e munições de um quartel em Osasco, São Paulo. Ele se destaca na guerrilha urbana e é caçado pelos órgãos de repressão. Acaba cercado e morto a tiros no interior da Bahia em setembro de 1971. O Lamarca, para mim e para o Exército Brasileiro, não passa de um desertor, traidor do seu comandante, um assassino frio, matou... Eu estava lá em Retiro, matou aquele pobre tenente Mendes com coronhada na nuca para não fazer barulho. Nós achamos um homem cheio de defeitos. Em qualquer país do mundo, qualquer país do mundo, ele teria sido fuzilado com toda a pompa. No Brasil, foi. Não, mas não com toda a pompa, foi brigando. Conversa fiada, querem botar nisso, foi brigando, porque quem estava lá atrás dele era um homem de ação e um homem absolutamente, vamos dizer, ético. Jamais faria morte que querem atribuir. Não vem com essa história que eu vi o tiro, não vi o tiro. Mas era homem contra homem, não era uma força poderosa contra ele. O Cerqueira estava ele mais um. Não era homem contra homem. Ali, e cá para nós, vamos fazer justiça também ao Lamarca. O Lamarca era homem. O Lamarca era um homem decidido. Tanto que por isso que eu digo, não foi um sentenciamento, não. Foi uma luta que acabou com... Até admito que eu não conheço esse episódio final. Eu até admito. Mas isso é o acabamento da luta. Primeiro ele disse, você é traidor, eu vou lhe matar. Mas ele já estava em sertões também, porque ele está com 3 ou 4 balaços já, né? O Lamarca fez algumas coisas que nós achamos que imperdoáveis. Por exemplo, ele tentou fazer uma zona de resistência lá em São Paulo, lá em Retiro ali. Nós acabamos com ela, debelamos e coisa. Agora, realmente,
Um homem com a nossa formação, com o curso completo da nossa academia militar, a gente acha imperdoável as atitudes que ele tomou. Inclusive, ele traiu de uma maneira miserável o seu comandante, né? Que era um oficial de estipe e que, por causa disso, teve a sua carreira cortada, que é o coronel Lepiane. Coronel. Lepiane, comandante do regimento lá em São Paulo. Ele, para nós, é uma figura do desertor traidor, que é para nós. E outra coisa, uma coisa que me irrita, que botam esses subversivos como homens idealistas. Idealistas somos nós, que tivemos sempre a preocupação de não deixar esse país ser descambado para as coisas que falta de interesse. Eu me considero um idealista quando lutei contra a subversão. Sou mais idealista do que eles, porque eu acho que meu objetivo era que tinha maior tamanho, maior grandeza. Então vamos acabar com isso, porque a ditadura militar não existe, nunca, ninguém que nos combateu tinha como objetivo democracia. Quem tinha objetivo democracia, originalmente, fomos nós. E eles sempre queriam fazer a ditadura deles. General. Então eu digo, por isso que eu digo, nós somos muito mais idealistas do que eles. Nós estamos defendendo o Brasil de um mal que depois o mundo provou que era um mal, que é o comunismo. O general Emílio Garrastazu Médici, chefe do Serviço Nacional de Informações, assume a presidência da República. Seu governo é marcado pelo recrudescimento dos métodos de repressão política. Onde o terrorismo, a subversão foi mais ativa e, como contrapartida, recebeu mais atividade do governo. Então, eu atribuo ao presidente Médici essa atividade que todo mundo se queixa, porque foi os anos de chumbo. Bom, os anos de chumbo foram... Eu sempre digo assim, a repressão é fruto da subversão. A repressão é consequência. A repressão não é ato primário, ela é consequência. Como a subversão aumentou, nós conhecemos todos esses problemas de subversão, a nossa repressão também aumentou. É uma coisa natural. É a velha lei da física. A toda ação corresponde a uma reação igual no sentido contrário. Então é só por isso que ele aumentou. Porque era um homem que eu conheci pessoalmente, um homem humano, um homem não era um torqueimada, nunca foi, um homem equilibrado. Agora acontece o seguinte, a subversão subiu de uma maneira brutal. Tinha que fazer a contrapartida. A tortura que houve, eu vou lhe dizer que conheço bem o problema da tortura. Ela houve, se houve, não é mentira, mas não foi nunca política, nunca foi ordem e nunca foi determinação dos poderes. Às 2h da manhã, lá nos confins de um subúrbio desse, você não consegue conter essa condição humana de dois seres se digladiam. Não consegue, eu tenho certeza disso. Agora, sabe que eu fui chefe do DOI-CODE do Rio de Janeiro, no período que o João Reinaldo era o comandante, porque, por função, o DOI-CODE é subordinado ao chefe de Estado-Maior. E no livro do Getúlio Vargas, eu desafiei, e continuo desafiando, alguém que tenha sido torturado durante os 2 anos, 10 meses que nós tivemos aí. O desafio está feito. E ninguém voltou até hoje. Ninguém voltou até hoje. Então, eu também aprendi 2 coisas interessantes lidando indiretamente com subversivos, que eu nunca liguei diretamente com subversivo nenhum. É que não tem, eles não gostam quando eu digo isso, não tem ninguém com maior disposição para a denúncia, para o alcahuete do que um comunista. Então, eles, para justificar isso, eles dizem que foram torturados. Da mesma maneira que quando um subversivo quer sair de lá, ele tem com medo por causa do justiciamento. Tem medo. O problema não é brincadeira entrar nesse esquema de subversão. Não sai mais. Não sai mais mesmo. Agora, nos atribuem, para generalizar, 300 mortos nossos e nós atribuímos 200 nossos mortos. Então, eu primeiro faço aquela matemática, que pode ser até uma matemática perversa, mas é verdade. Foi um preço em vidas humanas não muito alto, considerando o que aconteceu no resto do mundo. Na área comunista, milhões.
Nesse incensado senhor lá de Cuba, 17 mil. E até hoje tem prisões lá. Ninguém fala nada. O tapete vermelho está aí quando ele chega. Está aí o tapete vermelho quando ele chega. Viu? Agora, nós que salvamos esse país de entrar naquela fase que eu considero que seria a pior possível para a história desse país, é se ele se transformar num Cubão. Cubão é o aumentativo de Cuba. Cubão, e se atribui que as nossas ações foram altamente desumanas, porque durante a luta morreram 300 de um lado e 200 dos outros. Eu acho que a matemática foi uma matemática muito discreta para o bem que nós causamos ao Brasil. Respeito os mortos, mas nos outros países, para conseguir o que nós conseguimos, no Quimer Vermelho, milhões, na Rússia, milhões, no leste europeu, milhões, e na África, milhares e milhares. E nós salvamos toda a América Latina que seguiria a nós por um preço humano bastante pequeno, mortes que eu respeito, porque uma morte humana já é duro. Depois do episódio lá de São Paulo, a gente ficou cada vez mais cuidadoso, né? Eu sempre me pergunto o seguinte, viu? Mataram o Herzog e o Fiel. Quanto é o Fiel, né? Para quê? Eu não admito aquela morte. A minha tese ainda é de suicídio, até hoje. Não tem razão nenhuma. É a mesma razão que pergunto que foram os revolucionários que mataram o presidente Juscelino Kubitschek. Matar o presidente Kubitschek para quê? Não tem razão nem motivo. Matar o Herzog para quê? Matar o Fiel para quê? Não tinha significado nenhum, não significava nada, não tinha valor nenhum. Agora, não esqueça uma coisa, um homem despreparado para a subversão, como os dois, mais ainda o Herzog era, assustado quando foi preso nas suas manobras de apoio à área subversiva, faz qualquer bobagem, que o homem assustado faz qualquer bobagem. Essa é a minha tese. Quero que respeitem ela também, viu? A Operação Bandeirantes, OBAN, criada em 1969 com recursos de empresários paulistas, financia a repressão. O objetivo é arrancar a qualquer preço informações dos presos políticos. A Operação Bandeirantes, mas ela se esteiava em organizações militares, com comandante, com subcomandante, com atuantes. A Operação Bandeirantes, ela só usava, também não servia lá. Mas o que eu tenho alcance, ela usava os meios em dinheiro que davam os civis, os homens ricos lá. Mas não era uma coisa fora do controle, não era nada fora do controle, porque era subordinada ao esquema do Segundo Exército. Agora, eu, por exemplo, acho que eu conheci muito bem o general comandante do Exército que foi demitido pelo presidente Ernesto Geisel. Meu colega de turma da Escola de Comandante Itamar, um homem íntegro, incapaz de fazer uma coisa daquela ao comando dele, mas jamais. Viu? Aquilo foi a minha tese é diferente dos outros. Não é para defesa institucional, não, porque eu sempre fui atrás dos exagerados na coisa. Porque não posso esquecer uma coisa, é a miserável condição humana. Essa condição humana, ela é miserável. Tem gente que não tem compostura, tem gente que não pode ter poder, tem gente que não pode... E a gente tem que vigiar, viu? Tem que vigiar. Eu vigiava quando eu era responsável pelo 4º Exército, eu vigiava a minha gente. Sabe por quê? Porque eu tinha gente do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dos Bombeiros, da Polícia Militar, dos civis. Tinha todas as origens. Como é que eu podia saber a formação de um homem que não passou para a Academia Militar da Agulha Negra? Eu chegava lá às 2h da manhã e olhava os presos. Os presos só usavam um macacão porque não podia deixar nada com eles. Bater cabeça na parede, essa coisa, tudo é normal para eles. Normal. Esfregar a coisa assim para dizer que levou o choque, tudo é normal para eles. Agora, general... Agora,
O subversivo profissional, eles são respeitáveis na sua atuação, né? São respeitáveis, não são brincadeira não, viu? Eles eram pior do que nós. No terrorismo deles eram pior do que nós. Não se esqueça que quem começou o terrorismo indiscriminado, não pontual, foi a subversão. Não fomos nós, não. Porque a estrutura funcionava com ordem, com disciplina, com princípio e com vigilância. Agora, quando me perguntam, houve tortura? Eu digo, houve. Mas não controlado pela gente. E vai haver sempre na história da humanidade. Na história da humanidade. Porque é a miserável condição humana. Mas eu, quando assumi, eu disse o seguinte, olha aqui, serviço de inteligência é um serviço para ser feito com nobreza, para ser feito com um objetivo de grande, que é os interesses da pátria. Nós não vamos cumprir nenhuma missão por interesse pessoal, que tinha missões de interesse pessoal, mas não vou cansar de repetir para vocês a miserável condição humana. Bom, então, cheguei lá. Primeira coisa, botei uma disciplina no DOI Código, assim, eram 8 horas de trabalho, 8 horas em casa e 8 horas de instrução. Quando eu entrava lá, estava todo mundo nos seus disfarces. Teve lá um disfarçado de vendedor de sorvete, mas mão colada na coxa, e eu, quando chegava perto, tudo bem, sargento? Porque para mim eu via ele vestido de sargento. Muito bem, tenente. Para ele eu via ele vestido de tenente. Quer dizer, eu chegava lá, era disciplina militar. E continuava. Nós estamos aqui com o objetivo de realizar tarefas para a defesa do Brasil. Tarefas com menor grandeza não nos cabe, nem nós vamos realizar. Qualquer prisão, nós íamos para uma sala e tinha que explicar a mim a razão da prisão, as consequências positivas, as consequências negativas e o que se esperava da prisão, senão não deixava fazer. Nós tivemos, no meu tempo, nós prendemos um homem do Comitê Central. E os jornais aí dão sempre o nome dele, eu não entro em detalhes, porque realmente ele recebeu dinheiro e nos disse tudo. Para frustração dos nossos analistas, que achavam que ele não ia se render. Bom, esse foi o homem que nós compramos. Por isso que nós prendemos eles lá em São Paulo, na casa do Banheiro Verde. Lembra aquela prisão lá do Arroio e do Pomar? Lá? Foi ele que disse o dia e o local. Você não sabia disso, não? Sabia, né? Foi pago em dinheiro? Dinheiro para a filha, que queria acabar a universidade, e acabou. Nessa operação que morreu o Pomar, a intenção era matar o João Amazonas? Não tinha nada. A intenção era pegar o comando do como é que chamava? Era o... Como é? O comando. Não é o Comitê Central. Não tinha nada de... Nós queríamos o Comitê Central. E vou dizer mais, nós não pegamos todos, porque não fui eu que fiz a operação. A operação era em São Paulo, eu mandei os dados. A operação foi feita lá por eles. Agora, contam que quando eles disseram que a prisão, já romperam bala lá de dentro. Eles já responderam a bala. Só que salvou foi a velhinha, a passionária brasileira, como é o nome dela? A Elza Monera. A Monera se salvou, ela estava lá. Ela não foi ferida nem nada. A abertura política iniciada no governo Ernesto Geisel não contentou a direita repressiva. Ela viria a provocar em abril de 1981 o atentado do Rio Centro. 20 mil pessoas estavam reunidas para um show de música em comemoração ao Dia do Trabalho. Uma bomba explode acidentalmente dentro de um carro parado no estacionamento. Um sargento morre e um capitão fica ferido. Os dois são ligados ao DOI-CODE do Primeiro Exército. Você sabe o seguinte, o comandante do Primeiro Exército não sabia nada daquele capitão que levou aquela bolsa, não sabia coisa nenhuma, aquela coisa individual. É aquilo que eu estou dizendo.
Tem gente que toma essas atitudes. Agora, e vocês querem botar uma lente em cima de uma pulga para dizer que é elefante, né? Essa que é a verdade. Quantos episódios você conta disso? 2 ou 3 num país com 100 milhões de habitantes, com uma luta armada. Vocês querem fazer isso um grande show. Não tem esse grande show. Isso são as coisas, eu considero isso consequências naturais, vou repetir pela 10ª vez, da miserável condição humana. O homem é isso mesmo. O homem é isso mesmo. Agora, provavelmente, eu nem sei quem é esse capitão que agora que teve lá com a bomba. O que será que teve na cabeça desse rapaz para levar aquela bomba para lá? Agora, o comandante do exército, que eu conheci muito bem, que ficou num choque tremendo, não sabia de nada. Houve alguma ordem? Não. De alguém? Não. Agora, eu repito isso que vocês precisam gravar. Nunca foi ordem, nem política, nem determinação dos chefes ou da organização militar para haver terrorismo ou morte indiscriminada. Sabe que eu gravei, durante o período que eu estava no DOI-CODE, eu gravei 2 sentenças que orientavam eles. Primeiro, na hora de dar chocolate, não se dá tiro. Na hora de dar tiro, não se dá chocolate. Quando entrar num aparelho, ai de quem matar, quem levantar as mãos, mas não deixe levantar a mão, mate antes. Porque inimigo é isso mesmo. Está chocado? Pô, eu vou dizer uma coisa, não é isso não. Porque os soldados, não esqueçam disso, é outra frase que eu posso repetir porque é minha. O soldado é o cidadão fardado para o exercício cívico da violência. No mundo todo. Não tem outro jeito. O exercício cívico da violência. Olha, vocês entram no aparelho. Se um homem levantar os braços e você der um tiro, vão se ver comigo, hein? Agora, você está com vontade de matar, não deixe nem levantar a mão. Agora, não cometa crime. Lute, mas não cometa crime. Essa é a nossa orientação. Em janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral elege Tancredo Neves e José Sarney presidente e vice-presidente do Brasil. É o fim do regime militar. Dias antes da posse, Tancredo Neves adoece gravemente. Fica a dúvida: quem assume a presidência da República? O vice-presidente José Sarney ou o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães? Tinha sido já convidado, obviamente, para ministro, e estava havendo um jantar para mim na academia de tênis. Quando toca o telefone, era o João Ivan. O Ivan, meu amigo de toda a vida, quando ele falou, começou a falar, Leônidas, não sei, o que é que está acontecendo? Tua voz está uma coisa horrorosa. Leônidas, o presidente está no hospital e ele não tem condições de assumir amanhã. Nem o Nelson Rodrigues imaginava aquela cena, né? O que aconteceu no Brasil. Né? Aí eu peguei o carro e me mandei para lá. Foi para lá. Onde é que é, onde é que não é? Fui entrando. Cheguei numa sala onde estava um grupo de homens, eu calculo uns 15 ou 20 homens, reunidos. Estava o Dr. Ulisses Guimarães, o Frageri, Sarney, acho Marco Maciel, aquela gente toda, né? Estava lá. E quando eu cheguei no centro, eu me dei conta qual era a discussão. Quem é que assumia? Aí eu digo assim, a vida é interessante, como é que é? Eu tenho repetido isso porque essa é uma verdade minha e é verdade verdadeira. Então, quando chegou naquela hora, eu disse assim, mas qual é a dúvida? O artigo 76 e 77 da Constituição 79 é bem claro, que assume o Zé Sarney. E foi o que foi decidido. Aí dizem que foi o Leitão, que dizem que foi não sei, foi coisa nenhuma. Essa que é a verdade. E ninguém discutiu. Aí, imediatamente, foi tomada a decisão. Nesse episódio, ele é ratificado, não sei se você leu, pelo doutor, eu sempre tratei ele assim, Ulisses Guimarães, quando diz assim, e aí, o meu jurisconsulto, João Leônidas, você já leu isso, não leu? Ele diz, o meu jurisconsulto, João Leônidas, disse que não era eu. Se lerem até hoje o item 76, 77 da Constituição, não tem o que discutir, está bem claríssimo lá. Bom, aí nós fizemos 3 equipes. Uma ia para a casa do doutor Leitão,
outro ia para o Congresso e outro ia para o Senado e outro para a Câmara, para organizar a coisa. Aí nós fomos para a casa do doutor Leitão. Quando eu ia entrando no automóvel, chegou um senhor e docemente me perguntou, podia ir com o senhor, general? Eu digo, olhei, estávamos indo para a casa do ministro Leitão, o presidente do Congresso, que era o Senado, que era o Fragelli, o doutor Ulisses, que era o presidente da Câmara, eram nós três. E aí eu olhei e eles, eu olhei para os dois, eles não disseram nada, eu digo, pode sim. Ele disse, eu sou o senador Fernando Henrique Cardoso. Aí ele foi comigo, nós fomos juntos. Chegamos lá, eu disse para ele qual era a nossa finalidade, que eu sempre digo o seguinte, não me dê conhecimento e poder, porque eu atuo, viu? Não, eu nunca fui homem de omissão. Conhecimento eu tinha pleno do fato. O poder estava todo o exército atrás de mim. Então eu cheguei lá e disse para o doutor Leitão, nós viemos aqui para avisar que amanhã, etc. Aquela coisa. Ele aí ficou meio... Eu entendo a posição dele. Ele estava cansado de saber, porque ele é um grande constitucionalista, que era mas o João Figueiredo não queria passar o poder para o José Sarney. Aí eu disse para ele assim, o senhor tem uma Constituição aí? O pessoal disse que eu estava com o livrinho no bolso. Não é verdade, não estava com o livrinho no bolso, coisa nenhuma. Até porque eu tinha vindo de um jantar. Ele disse, tenho, sim, senhor. Olha só. Ele está cansado de saber. Aí ele subiu, tinham 3 degraus, não lembro se fosse hoje, entre a biblioteca onde nós estávamos. Ele veio com o livro aberto. Veio de livro aberto. Aí ele disse assim, na metade, esse artigo 76, 77 é bem claro. E acabou o problema. Agora, é curioso que entre as coisas que se diz, o nosso presidente, relatando esse fato, eu acho que ele viveu tão intensamente outras coisas, que ele fez alguma confusão, porque ele me atribui a seguinte frase, eu não entendo disso os senhores que fazem o que quiserem. Primeiro, quem entendia era eu, porque ninguém estava com a Constituição como eu estava na cabeça, todas. Segundo, quem tinha poder era eu. Então, quem decidiu fui eu. Eu nunca vi nenhuma ambição, nenhuma luta entre Dr. Ulisses e Sarney para ser o presidente. Os dois foram homens muito elegantes. A nome da verdade, sabe? Eu não vi. Agora, o que aconteceu é o seguinte, a entourage é que se mexe demais nessa hora, né? A entourage fica... Todo mundo quer sair na cauda do cometa, né? Todo mundo quer sair na cauda do cometa. O que eu sabia é o seguinte, a Constituição é clara. Já leu o 76 e 77? Leia de novo, leia. Não tem o que discutir, é uma coisa absolutamente clara. É só quem quer discutir, é aquela coisa, é o jogo do poder. O jogo do poder usa tudo que é argumento, né? O jogo do poder. Não existia isso. Naturalmente, as Forças Armadas nunca foram simpáticas ao Dr. Ulisses por causa das ações que ele tomou. Conosco, ele sempre atuou muito bem, depois que da posse. E sabe que ele trabalhou muito bem conosco? Trabalhou muito bem conosco. Ele só não trabalhou bem, na minha opinião, com o Sarney, né? Porque o Sarney, na verdade, eu sempre digo, o presidente Zé Sarney era um estranho no ninho, né? Seu amigo. E um estranho no ninho. Eu sempre digo o seguinte, o Sarney, 6 meses antes, era da outra facção. Eu era comandante do 3º Exército, quando eu recebi a visita do Afonso Camargo, senador, para me visitar. Eu recebi ele em casa e fomos conversar. No fundo, ele queria saber o seguinte, que o presidente, quer dizer, o governador Tancredo Neves queria saber o que é que eu achava dele ser presidente da República. Eu fiz uma análise com ele e cheguei à conclusão que eu gostaria que isso fosse verdade. Naquela época, nem se sabia da possibilidade, né? Foi em, sei lá, setembro, acho que foi. E ele foi embora com essa missão minha. Como eu sou um homem de formação, como eu disse, muito leal, na primeira vez que eu tive com o ministro Walter Pires, que é meu amigo pessoal, trabalhamos junto na nossa escola de Estado Maior,
junto mesmo, em dupla que se trabalhava, eu disse para ele, ô Walter, eu fui visitado assim, 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 e disse que a minha preferência recaía sobre o Tancredo Neves. Então eu me lembro bem da frase, ele disse assim, aquele velhinho, Leônidas, eu digo, aquele velhinho. Foi interessante essa conversa, aquele velhinho. Agora, como é que eu conhecia o Tancredo? Antes, quando eu era comandante de Belo Horizonte, ele morava lá, obviamente, e ele é ex-guiano, ele tem o curso da Escola Superior de Guerra. E a escola, e os ex-guianos fazem ciclicamente um jantar. E eu ia nesse jantar, porque eu também sou ex-guiano. E eu adorava conversar com o doutor Tancredo. Um homem inteligente, lúcido, decente. E nós conversávamos muito. Então ele me conhecia e sabia me avaliar. Quando o Zé Richa, o Sarney e o próprio Afonso, são os três, me propuseram para ministro, essa foi a força maior, né, desses três. Ele aceitou. E eu fui convidado para ministro, eu sempre digo, eu acho que eu fui o primeiro ministro convidado por ele, no dia 20 de novembro. Sabe disso? 20 de novembro. Calei a boca, porque eu já era um homem experimentado, já tinha estado em 3 PO, né? General Dutra, mocinho, mas gênio e Castelo. Eu sei que as coisas se desfazem na política de uma maneira muito rápida. Então, fiquei quieto. Primeiro, para não buscar atritos com ninguém, as ambições humanas. Segundo, para ver a coisa no D.O. Então, eu me julgo que provavelmente tenha sido o primeiro ministro. E quando fui me apresentar para o doutor Tancredo, oficialmente da coisa, eu disse para ele, quais são as orientações? E ele, de uma maneira elegantíssima, disse assim, general, o Exército Brasileiro está nas suas mãos, por isso que eu tenho confiança. Ele disse assim, não me deu nenhuma orientação. Mas, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, nós devemos a paciência, a tolerância e até, vamos dizer assim, a inteligência do Sarney. Nós passamos o espírito com bastante tranquilidade. Não a total, mas bastante. Porque, de vez em quando, o Sarney via suas ideias completamente rebatidas, né? E ele se acomodava, ele me ouvia muito, dialogava muito comigo, porque, além disso, sabe que o presidente Sarney tinha uma qualificação. Ele é meu amigo desde que eu era major, e ele um jovem deputado. Ele sempre diz isso. Tanto que eu sempre digo, uma das facilidades é quando nós dois estamos sozinhos em despacho, nós nos tuteávamos, obviamente. Fora disso, senhor Excelência, senhor presidente, coisa e tal. Mas quando nós estamos sozinhos, nós nos tuteávamos e, quer dizer, fica tudo muito mais fácil da gente conviver, né? Muito mais fácil. Agora, eu atribuo a ele essas qualidades que eu já disse para aquela passagem. Até a tolerância dele. Ele foi muito tolerante, né? Foi muito tolerante. Mas e cá para nós, a essa altura, a gente já pode ter compreensão. Um homem que 6 meses antes era inimigo da facção que ganhou e passou a ser líder da facção, é uma coisa complicada. Muito. Aí sabe o que eu dizia de brincadeira? Pergunto lá para Deus. Pergunto lá. Não é?